Bate-papo, a sua entrevista no fim de noite. Bate-papo. Vamos lá, a gente está conversando nessa terça-feira, na verdade esse debate ou essa colocação já deveria ter acontecido na semana passada, a gente não conseguiu encaixar na agenda da semana passada, ficou para hoje. A gente vai abordar de maneira rápida e bem democrática o caso do totem que existe na entrada da Marginal, né, a Avenida Dom Aguirre, que tem os dizeres: saindo da Castelinho, Sorocaba é do Senhor Jesus. Quem está com a gente no estúdio é o Frederico Salomão e também o Bruno Guerra. Eles que são jovens cristãos e vão falar um pouquinho mais com a gente. Mas antes de falar com eles aqui no estúdio, a gente vai falar ao vivo agora por telefone, porque o nosso consultor jurídico, acho que eu posso falar assim, com muito orgulho, a gente tem falando com a gente por telefone o Dr. Cabral Dias. Dr. Cabral, boa noite, tudo bem? Boa noite, Tiago. Tudo bem com você? Maravilha, doutor. Um prazer recebê-lo mais uma vez, não no estúdio dessa vez, mas por telefone. Então, doutor, eu queria que você falasse pra gente a respeito dessa decisão da Justiça que determinou que a Prefeitura tem 10 dias, e o prazo expira agora sexta-feira, para tirar o totem ali da localidade. Como é que o senhor enxergou essa situação? Chegou a acompanhar de alguma forma ou só pela imprensa? Qual é a ferramenta jurídica alegada pelo juiz para tomar esse tipo de decisão, doutor Cabral? Então, Tiago, olha, é o seguinte, essa situação, Tiago, com relação a esse totem, nós temos dois assuntos importantes. Um primeiro é o assunto jurídico e o outro assunto é a questão religiosa. O assunto jurídico, Tiago, a Constituição, ela é muito clara, tá, em dizer que nós vivemos em um país laico. Se nós vivemos em um país laico, significa que deve haver tolerância de todas as religiões, ou seja, todas as religiões precisam viver em harmonia, tá? Esse é um ponto pacífico. E nesse sentido, a Constituição de 88, ela também estabelece, Tiago, que o Estado, né, ele não pode dificultar as ações de todas as religiões, todos os credos, e também não pode se consorciar, tá, com nenhuma religião. Então, simplificando isso, Tiago, na verdade, tá, botar o totem em Sorocaba, do jeito que foi colocado, e deixar as outras religiões sem ter um espaço garantido para também colocar os seus totens de acordo com os seus credos, não fere aquilo que diz a Constituição. Entendi. O problema não é ter esse, o problema é não ter os outros, é isso? É não ter os outros. A ideia é exatamente essa. Porque quando você está num Estado laico, significa que existe paridade para todas as religiões. Não é? E neste caso em especial, o que a gente observa é que, de fato, você tem uma determinada religião, e aí eu acho que isso é público, todo mundo sabe, Tiago, isso fez parte de um acordo político em 2006, né, e foi colocado ali, então, na Marginal esse totem, de modo a beneficiar uma denominação religiosa aqui da cidade. Tá certo. Conversando com a gente o advogado Dr. Cabral Dias, ele que é o nosso consultor jurídico aqui do Na Noite Ipanema. Dr. Cabral, para a gente concluir, só porque o que nós queremos aqui no Na Noite não é nem defender o totem, nem ir a favor da retirada do totem. Eu só queria que agora o senhor explicasse um pouquinho o trâmite, né? O juiz determinou, tem 10 dias, a prefeitura já anunciou que vai entrar com recurso, não sei se entrou, mas parece que vai entrar antes do prazo final. E aí, existe possibilidade de esperar transitar em julgado isso para ser retirado, ou você acredita que o juiz não vai acatar essa posição da prefeitura? Como é que o senhor encara isso? Eu encaro assim, Tiago, eu penso que a decisão de primeira instância, né, ela cabe recurso, tá? Na verdade, o nome do recurso é um recurso de apelação. Esse recurso de apelação vai ser dirigido para o segundo grau de jurisdição, ou seja, para o Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça vai dizer se mantém essa decisão ou não, tá? Então, por enquanto, o totem ele é mantido, Tiago, ele continua no lugar que está. Tá? Assim, a prefeitura não vai retirá-lo, porque a prefeitura já sinalizou que vai fazer o recurso devido, que é o recurso de apelação que eu mencionei a você. Maravilha. Muito bom, doutor, queria agradecer sua participação, apesar de breve, foi bem elucidativa, tá bom? Tiago, estou à sua inteira disposição, um abraço a você, um abraço ao Luizinho, tá? E os dois participantes que aí se encontram, e aos seus ouvintes, de modo muito especial. Maravilha, obrigado. Esse foi o Dr. Cabral Dias conversando com a gente ao vivo. Agora sim,
com a gente Frederico Salomão e também o Bruno Guerra. Primeiro, dar uma boa noite pro Fred. O Frederico, tudo bem, Fred? Boa noite, Thiago. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nessa emissora e podemos falar um pouco sobre o Totem sobre também. O Totem. E antes de falar com o Bruno, feliz aniversário, viu, Fred? Opa, obrigado. Presente de aniversário seu pra mim, Thiagão. Valeu mesmo. Nasceu no dia da mentira. Como é que é isso, cara? Olha, cara, é uma longa história. Uma longa história. Minha mãe era doente, falaram que eu não ia nascer e ó, o meninão tá aqui. Veio no dia da mentira ainda. Mas tá certo, é um cara, coração super bacana, tem um trabalho social maravilhoso. Numa outra oportunidade a gente vai falar um pouquinho desse trabalho. Eu queria que você, inclusive, retornasse numa segunda oportunidade para falar do trabalho junto aos jovens, que é bem legal. Bruno, boa noite, seja bem-vindo. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Maravilha. A gente tinha tentado aqui trazer um católico e um evangélico. Tanto o Fred quanto o Bruno, os dois são evangélicos, mas aqui a gente não vai discutir religião, a gente vai discutir única e exclusivamente a polêmica do Totem. Quem quer começar? Como é que vocês encararam essa decisão da justiça? Foi com revolta? Foi com receio? Qual foi a palavra? Então, Thiago, até assim, eu entendo o Dr. Cabral, muito obrigado até. O que acontece? Sobre a Constituição, realmente, essa decisão do juiz, ela abre um precedente muito grande para várias alternativas aí acontecerem. Por exemplo, a Constituição ela encerra dizendo que sobre a proteção de Deus, eles encerram ali a questão da Constituição. Né? Então, que raio de Estado laico é esse? Que Deus é esse? Né? Como que é isso? É outro Deus, então, que a gente não conhece? O fato do juiz falar, ó, vai ter que ser retirado o totem, não representa a vontade dos munícipes. Não representa isso. Foi o desejo de apenas 2, sendo que um nem da nossa cidade ele, se não me engano, é de Tatuí. Apenas um dos 2 advogados que entraram com a petição é da cidade de Sorocaba. Deveria-se, então, fazer, não sei se seria um caso... plebiscito. Um plebiscito, pronto. Vamos votar na urna, Luizinho. Isso, fica o totem ou retira o totem. Eu queria aproveitar, se alguém que está ouvindo a gente, se quiser participar, liga para cá, 21020391, desde que haja com cordialidade, mas seja breve na sua colocação, pode ligar, 21020391, tanto a favor quanto contra. A gente não vai se estender muito no assunto, mas a gente que pode ouvir sua opinião também, 21020391. Bruno, e muitas manifestações estão sendo programadas, algumas vigílias já foram realizadas. Qual que é o espírito de vocês em torno desse totem? Porque quando se fala do nome de Jesus, se une, né, todos os cristãos, né, sejam eles evangélicos, sejam eles católicos. É um clima de muita harmonia. Como é que funciona essa manifestação? Eu quero dizer primeiro que a gente não está aqui para defender a placa, o totem. A gente está para defender o nome de Jesus, que tem poder para restaurar vidas, transformar corações. E tirando a parte da fé, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, continua operando milagres, eu quero dizer que tem que respeitar Jesus também em relação à história, por causa que ele dividiu a história entre o antes e o depois de Cristo. Isso é verdade, isso é verdade. Sobre a colocação do Dr. Cabral, Bruno, Fred, de que a cidade deveria garantir a mesma Constituição, né, a mesma proteção para outras religiões. Isso já existe? Você tem conhecimento de outras religiões que também têm totens similares? Tiago, nós temos a Praça de Allan Kardec. Kardec. Com um busto dele lá, em respeito. Que não é uma religião, né? Mas é uma doutrina espírita. Representa a doutrina espírita, que também eles têm Jesus Cristo como um espírito de luz, como um profeta. Sim. Né? Nós temos o monumento à Mãe Negra, que representa aí uma categoria, né? Uma dessas partes das minorias não representadas. Afrodescendentes, né? Então, assim, existem outros monumentos, como, por exemplo, o Terminal São Paulo. Não é Terminal Paulo, e sim São Paulo, referência ao santo, né? Ao Santo Antônio, a Marginal Dom Aguirre. Que é um padre, então, assim, é o Estado, né? O Estado que patrocinou isso, dando nome a essa importante via da nossa cidade, a esse terminal de ônibus e por aí vai, sabe? Se a gente for colocar e começar a enumerar aqui, é muita coisa. Então, se a gente for entrar no mérito da questão, da decisão do nobre aí, do juiz, se ele definir, vai ser retirado, beleza, retira, não tem problema algum, né? O totem não é, nós não idolatramos esse totem, mas que seja por igual para todo mundo. Agora vocês vão sair pedindo então para trocar o nome? Não, nós não. Mas há precedente para qualquer advogado aí, estudante de direito, e falar, agora eu vou causar dessa forma. Entende? Então abre-se precedentes. Isso, e que é perigoso, né? Poderia fazer, eu acho que a melhor proposta que eu ouvi até agora, de todas que foram colocadas, foi do nosso Kiko Pagliato, aqui da Rádio Ipanema. Ele, durante o jornal, ele falou, por que não se faz uma praça das religiões, né? A Praça da Fé, por exemplo. E lá você simboliza o budismo,
o hinduísmo, e vai, né? O povo judaico, enfim. Seria também uma solução, né? Provavelmente, Thiago, até porque todos estariam representados ali. Agora, em relação à Praça do Totem, hoje, tem um projeto de lei que determina aquela praça como Praça do Cristão. Eu acredito até a questão da sentença decretada pelo juiz foi muito, não sei se abusiva, mas, por exemplo, poderia ter determinado, troque-se o texto da placa em 10 dias. Ok? Não vai ser mais Sorocaba do Senhor Jesus ou Sorocaba é abençoada pelo Senhor Jesus. Já que existe um projeto de lei também. Então ele está ferindo uma lei municipal com a sentença dele arbitrariamente. Sabe? Retira em 10 dias e pronto, acabou, não tem mais conversa. Entendi. Isso sendo em primeira instância. Primeira instância. Isso nós falamos em primeira, foi uma sentença arbitrária em primeira instância. Eu acredito e desejo que seja como o Dr. Cabral proferiu aqui, que realmente esse trânsito em julgado aí permaneça, né? A Prefeitura de Sorocaba, através da Secretaria dos Negócios Jurídicos, apresentou-se um recurso. Esse recurso apelativo ele vai fazer prorrogar essa conversa aí. Não acredito que o nosso totem seja retirado na sexta-feira. Eu já aproveito para fazer o convite, pode já? Claro, Sexta-feira, às 23 horas, lá na Praça do Totem, nós teremos mais uma vigília. Não para orar pelo totem, que o totem não precisa de oração, mas a nossa cidade sim, o nosso prefeito, os nossos vereadores, a nossa população. O juiz, a mãe do juiz, os meninos, os 2 advogados que fizeram isso, a família deles está precisando de oração também, nós vamos orar por eles, com certeza. Então, toda a população está convidada, você católico, espírita, umbandista, olha, você de qualquer religião, vem adorar a Deus conosco. 11 horas da noite de 11 horas da sexta-feira. noite, isso mesmo. Maravilha. Bruno, eu queria que você falasse pra gente encerrar esse bate-papo muito, muito bacana, que você falasse, respondesse uma pergunta. Hoje, no Brasil, nós temos acompanhado, principalmente no futebol, algumas manifestações de racismo, né, contra os negros e tal. O jovem que é fervoroso, que é religioso, que prega a palavra, ele sofre algum tipo de preconceito? Você já passou por uma situação semelhante, Bruno? Normalmente o cristão é perseguido, né? Mas em nenhum momento a gente procura entrar em questões religiosas, porque isso é coisa vã, inútil. O nosso foco é sempre as vidas, restaurar as vidas. A gente sempre buscou isso, sempre vai buscar isso, o benefício social, os valores familiares. Eu acho que pessoas que se preocupam em perseguir estão perdendo tempo na vida. Esse é o pensamento. Tá certo. Fred, Bruno, muito obrigado pela presença aqui no Na Noite de Ipanema e boa sorte, cara. Obrigado, Thiago, pela oportunidade. Que a decisão seja divina. Com certeza. Quero agradecer aí o convite mais uma vez. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Pode mandar um alô rapidão? Vamos mandar um alô pro meu amigo Johnny, né? O Jonathan Machado, meu parceiro, colega de trabalho aí, grande amigo. Abraço, Johnny. Luizinho Salmeron, presidente da nossa juventude lá. João Paulo, toda a galera da Juventude 45. Tá todo mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo aqui, Caraca, a audiência hoje caiu o nível, hein? Tá bombando aqui a audiência de vocês. Quero mandar um alô pro pessoal da Igreja mesmo. Renascer. Muito obrigado, galera que tá na escuta aí. Deus abençoe vocês. Maravilha. Pode falar, Bruno. Não, eu queria ressaltar em relação aos adesivos que a gente está colando, que a gente está espalhando adesivos com a mensagem do totem, Sorocaba é Senhor Jesus. E eu colei em diversos carros, foi ontem, e colei em todas as religiões. Espírita, aceitou, católico, ou seja, todo mundo ama o nome de Jesus, digamos assim, né? Sim. Então não é ofensa o nome de Jesus. O nome de Jesus só tem benefício para a nossa nação. Bacana. Quem quiser ter acesso a esse adesivo, como é que faz, Fred? Pode pegar na Igreja Renascer em Cristo, na Rua Leopoldo Machado, 215, todos os dias a partir das 19 horas. E na sexta-feira lá no Totem nós vamos tomar quantidade bem grande, na vigília. Maravilha. E eu sei que não é momento de fazer piada, longe disso, mas eu achei engraçado no Facebook que alguém fez uma montagem assim, Luizinho, ó. Sorocaba é do lado de Votorantim. Vamos de música, esse é o Na Noite de Ipanema. Falou. Abraço. Eu tô solteiro, com o alvará e a espada do guerreiro.